Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Despertar Consciente de hoje. Olá, Celi! Bom dia, quanto tempo! Prazer ter você por aqui. Pessoal que está comigo aqui ao vivo, por gentileza, me dá um feedback aqui, como é que está o áudio, como é que está a imagem, se o microfone está funcionando legal, o sinal também. Quem estiver ao vivo, online comigo aí, por gentileza, dando esse feedback para fluir legal aqui a mensagem de hoje. Beleza, bom, quem caiu de paraquedas aqui também na gravação, tá? Seja muito bem-vindo aqui a esse encontro Despertar Consciente, toda segunda e sexta-feira, 8 horas da manhã. Eu bato um papo legal aqui com vocês, trazendo conteúdos aqui sobre o que está por trás das nossas escolhas, por trás do nosso inconsciente. A Célia disse que o áudio e a imagem está legal. Beleza, gosto sempre de ajustar aqui antes de começar para fluir. Tudo beleza. Bom, enquanto o pessoal vai chegando aqui ao vivo também, recadinhos básicos, tá? Segunda-feira, o Despertar Consciente, toda segunda e sexta, 8 horas da manhã. Na próxima segunda-feira, eu não vou conseguir participar aqui ao vivo com vocês. Na sexta-feira, volto normalmente com vocês aqui, o Despertar Consciente, ok? Então, segunda-feira não temos encontro do Despertar na parte da manhã. Agora, um outro recadinho importante aqui, a iniciativa, além dos encontros ao vivo toda segunda e sexta-feira com vocês aqui no Instagram, estou disponibilizando 2 encontros gratuitos e online em plataforma fechada. É uma forma de estar mais próximo de vocês, tirar dúvidas, responder as perguntas, desenvolver raciocínio. Quem não conhece HQI também é uma oportunidade de aprender. Então vamos ter 2 encontros na próxima segunda-feira, tá? Então tem 2 encontros, eu disponibilizo um encontro por mês, desses encontros em plataforma fechada. Esses encontros não ficam gravados, tá? Até para preservar as questões pessoais que vocês desejam abordar nos encontros. Então esses encontros não ficam gravados. Então uma vez por mês eu separo um dia para poder fazer 2 encontros, tá? Um para o meu grupo VIP, que é o grupo do WhatsApp aberto a todos os públicos. Então você que me segue aqui em qualquer uma das minhas redes sociais, quiser participar desse encontro, você pode entrar lá no grupo VIP do WhatsApp. Esse grupo não tem bom dia, boa tarde, boa noite, é um grupo bem tranquilo, ele é fechado, apenas aonde eu informo aqui para vocês a minha agenda, quando tem esses encontros, disponibilizo as gravações, recados. Então é uma forma de mantermos o nosso contato, tá? E o link é disponibilizado nesse grupo. E o meu outro grupo é o grupo exclusivo para alunos e clientes que participaram por curso ou atendimento comigo, que é o grupo da família HQI. Tá? Se você é meu aluno, meu cliente e ainda não está nesse grupo, quiser participar, é só entrar em contato comigo. E se você é meu seguidor aqui em uma das minhas redes sociais e quiser entrar no grupo VIP, não necessariamente você precisa ter feito nenhum processo comigo, você já pode participar do grupo VIP. Tá? Então, na segunda-feira, vamos ter 2 encontros. Às 19 horas, vai ser um encontro da família HQI. E às 20 horas, logo na sequência, o encontro do grupo VIP, ok? Quem é meu aluno da família HQI pode participar dos 2 encontros. Quem chegar aí às 19 horas já pode emendar e participar dos 2, ok? Quiser participar também. Então, próxima segunda-feira, dia 29. Caso você esteja assistindo essa gravação depois dessa data e não conseguiu participar desse encontro, me acompanhe para verificar qual a data do meu próximo encontro de julho em diante. Beleza, pessoal? Então, recado dado, vamos lá começar aqui o nosso encontro de hoje. Eu vou falar sobre as distrações inconscientes, tá? Esse assunto de hoje, ele é uma extensão dos encontros que eu promovi com vocês, alguns explorando esse assunto, sobre metas que eu fiz lá em janeiro e fevereiro. Explorei muito isso com vocês aqui no meu perfil, desenvolvi muitos conteúdos curtos, também fiz algumas lives, algumas aulas também sobre esse assunto. Por quê? Quando chega dezembro, todos vêm com aquela mescla, né, de um cansaço dos problemas que se arrastaram no ano anterior e aquele desejo de mudança, né, aquela vibe coletiva também de mudança, que o próximo ano vai ser diferente, e aí começa as distrações. E por que eu resolvi trazer esse assunto hoje? Porque caminhamos para o meio do ano, eu acompanho, né, vocês aqui também, tenho feedback de muitas pessoas aqui, tanto que eu acompanho quanto de vocês aqui das minhas redes sociais, e observando esse cenário, tem muita gente firme e forte
no processo, buscando realmente fazer diferente, e muitas caíram no esquecimento. Então esse encontro de hoje ele é um encontro de reforço para você que se perdeu com os seus objetivos no decorrer do ano e para você que também está comprometido, tá? Então esse encontro é para vocês dois, né? Para vocês dois, assim, esses dois grupos, tá? Por quê? Porque quem se perdeu ainda dá tempo, tá? Nunca é tarde demais. Claro que você perde um tempinho ali, mas tudo é aprendizado e tudo volta para o crescimento. Então ainda dá tempo de você fazer diferente e promover uma mudança significativa na sua vida. E para você que está no processo, o fato de você estar no processo não quer dizer que é fácil e não quer dizer que não tem as distrações em algum momento. E não quer dizer que você também não tenha liberdade de se distrair e que tenha que ser aquela coisa maçante, né? Você tem sim o direito e eu acredito que até deva também, porque o processo terapêutico ele não é mar de rosas, né? Então eu gosto sempre de deixar isso claro, que muitas pessoas falam assim, é lindo, é maravilhoso. Não, olhar para as camadas, olhar para dentro dói, tem hora que é cansativo, tem hora que enche a paciência. Então a gente precisa sim de um momento ali de respiro. Então é sempre o caminho do meio, você não precisa ficar paranoico no seu olhar para dentro e nem tampouco ir para o outro extremo, deixando para lá, se perdendo nas distrações. E esse ano, se a gente for olhar todos os anos, já tem motivos o suficientes para poder se distrair, pois existem as distrações externas e existem as distrações internas. Tá? E essa interna é a mais perigosa porque é o seu inconsciente fugindo do resultado. E o seu inconsciente ele te conhece melhor do que ninguém. Então, se pegarmos uma estrutura anual normal e natural, já tem distrações por si só, fora aquela distração interna que te acompanha aonde você vai, inclusive até dormindo. Então, olhando um ano normal e natural, já tem muita distração. Agora, esse ano é um ano atípico, porque além de ter tudo isso, existem outros acontecimentos externos que tiram o foco, tá? Então nós temos aquelas distrações naturais. A pessoa então começa dezembro, vou fazer diferente esse ano. Aí entra janeiro. Aí janeiro, férias, está cansado, correu atrás. Fevereiro eu começo. Aí vem fevereiro, vem carnaval. E aí a hora que você assustou já está quase chegando ali, quase em um quarto do ano. Já vai passando. Então já passou fevereiro. Aí a hora que passou fevereiro já deu tempo a pessoa já dar aquela esfriada daquele ânimo. Mas os que ainda estão tentando, aí já começa a vir as outras ocupações. Aí começa a maratona escolar, que é para quem tem filho. Aí começa com aquela sensação de ter que correr atrás porque já passou 2 meses, ali já começa a dar uma esquecida. E aí depois já vem festa junina, depois já vem Dia das Mães. Daí a pouco já chegou no meio do ano e ali por muitas das pessoas ali já se perdeu, tá? Só que esse ano, como eu disse, já é um ano atípico, porque além de ter esse calendário natural, nós temos um ano de Copa do Mundo e nós temos um ano de eleições. Então, para quem chegou agora, já está chegando aí no meio do ano, está atrasado ou pendulando aí com as suas metas, seus objetivos, estamos no meio de uma Copa do Mundo e daqui a pouco, a hora que a Copa passar, já vai vir assunto de eleições e daí a pouco, adivinha, chegou dezembro de novo. E quem não ficou muito atento, quem não ficou muito consciente, o que vai acontecer? Vai chegar dezembro e aí vai vir de novo aquela frustração e vai virando aquela bola de neve. Então, por isso que eu quis fazer esse encontro de hoje como um encontro de reforço, para poder trazer para vocês outras questões internas que podem influenciar na sua autossabotagem, relembrar o assunto para dar mais um ânimo, porque claro que o ideal é que você não precise de estímulos externos para te motivar, tem que ser uma automotivação, tá? Então por isso que essa é até a proposta do trabalho. Mas dentro do processo, sabendo das dificuldades, não custa dar uma injeção de ânimo para que você faça seu ajuste de consciência, elimine aquilo que te impede de se automotivar. Então isso aqui é um ponto para vocês anotarem, vocês não dependerem de estímulos externos, tá? De um terapeuta, de um coach, de um padre, de um amigo, de um companheiro, para ficar ali te motivando e te incentivando, te lembrando da sua meta. Até porque você pode olhar para os seus problemas, tá? Os seus problemas já deveriam ser suficientes para poder ser uma motivação, tá? Só que muitas pessoas usam os problemas como dificuldade. Tá? Inverta a chave, porque tudo tem 2 lados.
Então use o seu problema pelo menos para gerar aquela raiva positiva, aquela indignação, para você fazer o movimento inicial, o cuidado para não se apegar a essa raiva, para não depender dela, porque senão seus resultados vão ser embasados com uma conotação negativa, e toda vez que você precisar de um ânimo, um resultado, você vai precisar de uma situação para desequilibrar, para te deixar com raiva, para ter que movimentar. Então, a ideia não é essa, tá? Não é gerar apego à raiva, mas entendendo todas as dificuldades do processo, não custa nada você usar o jogo ao seu favor. Então, já que vai ter raiva mesmo, daqui a pouco você elimina ela com HQI, né? Quem já conhece a metodologia, é uma ferramenta que você pode eliminar a raiva, mas como estamos falando de um histórico de vida, enquanto você a elimina, assim como os outros sentimentos, você pode usar ela como uma gasolina, né? Como um incentivo para fazer nem que seja na base da raiva ali, o passo inicial para depois você trabalhando e naturalizar o seu movimento, o seu esforço, o seu processo. Então esse aqui é um dos pontos, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto importante para vocês colocarem aqui também dentro da meta, tanto quem está perdido aí ou quem já está no caminho, tá? Envolver com ela. Tá? Não estou falando para você parar de ver futebol, para você não fazer algo que você gosta. Como eu disse, é interessante você ter um momento ali de uma válvula de escape, um respiro, para não ficar aquela coisa maçante. Mas é importante você estar comprometido e envolvido com o seu processo, tá? Para você andar com ele ali no bolso. Você gosta de assistir um jogo, você gosta de sair no final de semana, e até sugiro que faça isso sim, mas lembre do seu comprometimento, lembre da sua meta, lembre do seu objetivo, porque senão aquele movimento que seria ali um respiro, ele vira uma fuga. Tá? E aí vira uma autossabotagem. Como eu disse, o seu inconsciente te conhece melhor do que ninguém. Então, se tem algum motivo que te impede de correr atrás daquele resultado, o seu inconsciente vai usar os recursos que ele sabe que funciona. Então, muitas das vezes é por medo, tá? O medo do resultado, medo de pagar o preço, medo de ter que fazer o que precisa ser feito. E muitas das vezes é pelo prazer. O simples prazer em fazer alguma distração, em fazer algum outro movimento externo. Então não tem problema nenhum, você que gosta de futebol, eu também gosto, assisto lá o jogo, só que acabou o jogo, lembra da sua meta, volta para o seu comprometimento, volta para aquilo que você se comprometeu ou que você já não quer arrastar para esse ano. Porque se você olhar para os cenários negativos, você já vai ver ali o que foi feito. Você consegue montar os padrões, principalmente quem já está me acompanhando aqui, tem muitas aulas já gravadas aqui, que te colocam em condições de fazer uma leitura dos acontecimentos no qual você vivenciou para poder conseguir montar os seus padrões. E nem precisa muito disso, né? É só você olhar para aquilo que você já está saturado. Fecha o olho e lembra para aquele momento de dezembro, quando estava na virada para janeiro, aquilo que você respirou fundo e falou assim: nossa, que saco, chega, isso eu não quero para o ano que vem. E olha se isso não está se arrastando agora, chegando ao mês de julho, para chegar no mês de dezembro e você está com aquele probleminha no bolso de novo. Então vamos lá, primeiro ponto, então, se envolver, você lembrar que você tem que fazer isso. E lembrar não com a conotação de peso, de culpa por não ter resolvido, no caso de quem não resolveu ainda, tá? É o que eu sempre falo aqui com vocês, culpa e responsabilidade são diferentes, tá? A responsabilidade, ela em equilíbrio é onde você consegue entender a parte que te cabe. A culpa é basicamente isso, mas com peso extra, tá? Aquela onde você vai se responsabilizar de uma forma negativa, talvez depois buscando compensações ou autopunições. Então esse aqui é um ponto, muito cuidado. Você tem que olhar com mais carinho para você mesmo, tá? Não é olhar com essa sensação de autocobrança. E para quem se cobra, leva para esse caminho, adivinha? Traumas, tá? Ninguém se cobra à toa. A pessoa que tem um condicionamento de se autocobrar é aquela pessoa ou que buscou muita aprovação lá atrás e teve muito resultado positivo, foi notada, foi aprovada e gera essa necessidade de ter que ser perfeito e gera uma consequência de uma autocobrança, ou foi uma cobrança externa, tá? Uma pessoa que foi muito cobrada, muito exigida por terceiros, e talvez essa pessoa que cobrava não está no seu meio hoje, mas você assumiu o lugar dessa pessoa. A voz dela continua aí dentro te cobrando e você leva isso no bolso. Tá? Então, tome muito cuidado com esse movimento, que senão a sua busca passa a ser pesada e ser dolorosa. E dá para ser leve também, tá? Desde que você consiga administrar, esteja atento e consciente, que é a proposta que eu trago para vocês aqui. E o outro ponto aqui, como eu já comecei a trazer na introdução,
é não perder tempo com as ocupações externas e internas. As externas eu não vou explorar muito aqui, que é só vocês abrirem o feed de vocês, é só vocês ligarem a televisão e olhar os acontecimentos. Ocupações externas já tem muitas, né? Então não vou entrar muito nessas questões aqui, eu vou explorar o quê? As internas, né? Que é essa que é a mais difícil de fazer uma análise. E quais são as ocupações internas? Vamos lá. No meu trabalho eu separo os sentimentos em pares, tá? Eu vejo alguns sentimentos que são lados opostos da mesma moeda. Então tem alguns sentimentos aqui que eu destaco. Claro que dentro da particularidade de cada um pode ser um detalhe na sua história, uma escolha que você fez que pode mudar a sua particularidade. Se você quiser uma análise mais completa, tem esses encontros gratuitos como de segunda-feira, onde você pode participar comigo e trazer a sua questão, ou tem a opção também do atendimento e acompanhamento individual, onde eu vou te conduzir dentro da sua queixa e da sua demanda. Agora, num panorama geral, eu separo alguns sentimentos aqui de dica para vocês ficarem atentos, tá? O primeiro até comecei a mencionar aqui já, tá? Prazer e medo. Prazer e medo são sentimentos muito comuns, onde em camadas superficiais costumam prender as pessoas dentro de uma narrativa inconsciente de sabotar o resultado naquilo que ela busca. Então vamos lá, vamos supor que você desenhou uma meta em dezembro, você já viu que esse emprego não dá mais para você, tá? Então, prazer e medo. Prazer e medo pode ser os sentimentos predominantes que vai te prender no emprego atual, tá? Que você esteja para impedir você de fazer aquilo que você se comprometeu num exemplo disso. Estou trazendo aqui um exemplo de emprego, tá, pessoal? Mas só para ilustrar, para não ficar só um assunto técnico, para ficar também um exemplo prático. Quem não for a demanda de um emprego, é só você trocar aqui os 6 por meia dúzia e substituir, tá? Pode ser o seu relacionamento, pode ser a questão do seu corpo, a questão com a sua imagem, pode ser qualquer área. Então vocês vão só substituindo. Então vou trazendo aqui os exemplos só para ilustrar e vocês vão substituindo. Então vamos supor que você chegou em dezembro, você olhou para o seu emprego e falou assim, isso aqui para mim não dá mais, tá? E aí vem aquela historinha que eu desenhei para vocês no início, né? Vem janeiro, vem carnaval, depois Dia das Mães, depois vem outro encontro, aí daí a pouco vem Copa do Mundo, daí a pouco vem política, daí a pouco chegou dezembro e aí você está no mesmo emprego de novo. Então aqui falei das ocupações externas, agora vamos para a interna. A dupla de sentimentos principais, prazer e medo. Onde o prazer e o medo pode te pegar para te manter dentro da narrativa atual que você está, tá? Primeiro, o prazer do conforto daquilo onde você já está fixado. Então, por pior que seja o seu emprego atual, lá onde você estava e deseja sair dele, existem aqueles pontos positivos, ou simplesmente o conforto de não ter que lidar com uma coisa nova, com a dificuldade, porque tudo aquilo que você vai quebrar uma narrativa, quebrar um padrão, vai exigir de você para que você dê um salto e mude para uma nova realidade, para um novo comportamento, para um novo ciclo, para um novo condicionamento. Tá? Porque se fosse fácil, todo mundo só no fato de desejar já mudava a realidade. Só não é fácil porque a pessoa está condicionada e esse condicionamento existe um envolvimento emocional e este envolvimento emocional só existe porque existe uma história e uma história de vida anterior que foi gerando e envolvendo esses sentimentos, o que gera difícil a mudança de realidade e quebra de um padrão ou de um comportamento. Então o prazer em estar ali vai ser a parte sua inconsciente que vai justificar você permanecer onde você está. Então olhar para esse prazer da sua ocupação atual, mesmo que uma parte sua não goste e a parte que quer sair de lá, é importante. E também o prazer nas ocupações externas, que é onde eu não vou falar muito disso aqui, porque é o que eu já abordei no início. Tá? E o outro extremo é o quê? O medo. O medo, vamos lá, também tem um despertar consciente aqui só sobre medo, tá? O medo, ele é um mecanismo interno disso, que tem a sua função básica de preservar a espécie. Então, tudo aquilo que é uma ameaça para essa pessoa, o inconsciente vai buscar uma forma de se prevenir. Por isso que o medo, ele paralisa. O medo, ele paralisa porque para te preservar de qualquer situação de perigo ou de ameaça. Então, se quando você está condicionado dentro de um movimento, quando você busca fazer algo novo, o medo vai ser acionado para preservar você. Por isso que ele paralisa. E aí que está o perigo, porque se a pessoa não está consciente do processo, o que vai acontecer? Aquele medo que era para preservar,
ele passa a ser um medo para aprisionar. E a pessoa vai ficar presa naquela narrativa. O que acontece com pessoas inconscientes, e aí entra a minha frase que eu gosto de trazer para vocês. Pessoas inconscientes escolhas conscientes evitam realidades inconscientes. Porque quem está inconsciente dentro do processo não age, apenas reage aos estímulos. Então, por mais que a pessoa deseje algo novo, quando ela é acionada por um mecanismo de sobrevivência dela, se ela não entende como que funciona o inconsciente dela, ela vai só reagir ao estímulo. E é um prato cheio para que ela fique presa naquilo ali. A hora que ela assustar, o ano passou, deu mais uma volta no ponteiro e ela está lá no mesmo ponto. Tá? Então, quando vem o gatilho do medo, ele identificou que o inconsciente faz os cálculos muito rápido, tá, pessoal? A pessoa está lá no emprego. Ai, que saco esse emprego, quero sair dele. Quero fazer diferente no próximo ano. Aí vai vir um medo. Esse medo já vai fazer uma análise de um futuro provável. Aí ela já vai ver, nossa, eu vou ter que sair se não der conta, e se a outra área não der certo, e aí eu não vou pagar conta, eu não vou fazer coisa. Começa a vir um monte de historinha. E aí, lembra que eu falo sempre com vocês nos encontros também, tem Despertar Consciente, onde eu exploro isso, tá? Tô dando aqui as dicas para quem quiser aprofundar, para a aula não ficar repetitiva, mas para vocês também saberem o link caso quem não assistiu, tá? Nosso inconsciente é separado em duas caixinhas principais, de razão e de emoção. Na razão fica o que vocês acreditam, tá? Com as crenças que são verdades que acreditam, independente se é uma verdade absoluta ou não. Os condicionamentos, as hereditariedades e os pensamentos. É a caixinha que o que nós chamamos de padrões mentais. E temos a caixinha do emocional, que ficam armazenadas, então, emoções, sensações e sentimentos. São caixinhas diferentes. E ali é uma outra confusão que as pessoas fazem. Ela tenta resolver uma questão emocional usando apenas a razão. Ou vice-versa, tentando resolver a razão sem mexer na emoção. Isso precisa estar alinhado e ajustado. Porque esses dois mecanismos, eles se unem para te colocar dentro de um problema. E se para você sair dele você não está atento a isso, você não usa isso. Você vai fixar apenas em um extremo. Então vamos pegar nesse mesmo exemplo. Quando a pessoa foi acionada com medo, para preservar ela e manter ela naquela situação, esse medo vai acionar a parte mental, racional dela, que vai contar historinhas para justificar o que ela sentiu. Então agora ela tem razão e emoção unidas para prender ela aonde ela está. Então a parte racional vai contar historinhas de acordo com o que ela acredita e de acordo com o que ela vivenciou lá no passado. Então veio lá, quero trocar de emprego, acionou o medo do novo. O medo do novo vai buscar lá no registro mental as historinhas para justificar ameaças no futuro para ela continuar com medo. E essa parte mental vai começar a buscar as historinhas do que ela vivenciou lá atrás, de quando deu errado, de quem foi pressionado, aí entra os traumas, tudo aquilo que nós trabalhamos na terapia. E essa parte mental que aciona esses traumas, essas lembranças, essas memórias do passado, adivinha o que está envolvido com isso? Outros sentimentos. Aí vem culpa, vem inferioridade, vem apego, vem dependência, vem uma bola de neve. Tá? Esses sentimentos todos acionados lá na caixinha do emocional. Pronto. Agora nós temos uma receitinha completa de situações que vai te prender. E ali os dias vão passando e aí entra a autossabotagem. Então essa receitinha combinada, isso aqui pode se manifestar na prática com uma preguiça, uma doença, um problema de saúde, um problema de relacionamento, um cansaço para você buscar uma ocupação e uma compensação, seja na bebida, seja num vício, seja num comportamento, seja até no próprio prazer desequilibrado, seja no futebol, seja na política, seja no fazer para depois. Aí são aquelas historinhas que são só consequências. Por isso que eu gosto de fazer essa leitura inconsciente. Senão a pessoa vai falar assim, nossa, eu perdi um tempo ali vendo vídeo à toa e aleatório aqui, eu vi, perdi o tempo e a hora que eu assustei já estou em dezembro. Né? Tá, isso aqui é a parte que você já consegue analisar. Só que aquilo que você não consegue, que você já consegue analisar, mas não consegue colocar em prática, vem dessa construção, desse raciocínio que eu desenvolvi para vocês. Tá? E se a pessoa não está atenta nessas questões internas, ela vai ser arrastada com esses estímulos e essas ocupações externas. Então, por isso que é muito, muito importante você estar atento a essas questões. Outro ponto importante para ajudar vocês aqui dessas questões inconscientes, tá?
Motivos contraditórios. Aí é outra frase que eu costumo trazer aqui. Nasce um dilema, nasce um problema. Por que nasce um dilema, nasce um problema? Outra dica, tá? De conteúdo aqui para vocês verificarem meus históricos. Meu conteúdo sobre as personalidades, tem um conto também só sobre dilemas e sobre as sombras psicológicas. Dá uma olhada no meu perfil, tem muita aula sobre isso. O que são as sombras psicológicas? São as suas personalidades. Você tem um corpo físico e tem uma personalidade aí dentro fazendo escolhas. É igual o seu aparelho eletrônico. Seu aparelho tem o seu telefone, é uma carcaça física com vários aplicativos instalados ali dentro. Então você pode escolher o aplicativo para utilizar esse telefone. Então você pode usar o aplicativo para se divertir, para poder fazer conta, para resolver problema, para assistir um vídeo. Então vai depender do programa que você está utilizando. Então, o mesmo aparelho ele pode ter várias funções da programação instalada. Isso que acontece com nós. Nós somos seres humanos com um corpo físico, porém com vários aplicativos, vários programas. Quais são esses programas? É o que te individualiza, que é a sua personalidade. Só que dentro desse corpo não existe apenas uma personalidade, existem várias personalidades. Tem personalidade, inclusive, de uma criança de 8 anos, de 12 anos, que tem personalidade que nasceu semana passada. Então vocês têm várias personalidades que vão alternando para um corpo transitar pela experiência. Essas personalidades, tá? Ela tem dois lados da mesma moeda. O lado que se expressa é o seu ego. E o ego reprimido é a sua sombra psicológica. E aí o que acontece? Quando você não tem uma harmonia entre as suas personalidades, o que vai acontecer? Dilemas. Nasce um dilema, nasce problemas. Então o que acontece? Muitas das pessoas, quando chega em dezembro e olha para uma meta, olha para um cansaço, olha para um problema e quer fazer algo diferente, é uma ou algumas das personalidades aí dentro que deseja uma meta e um objetivo. Só que existem outras personalidades que são contraditórias e muitas das vezes têm o seu motivo, por mais absurdo que seja para a parte racional, elas estão fundamentadas com motivos, por questões emocionais de situações vivenciadas do passado ou pelo próprio medo do novo, seja qual for o motivo, mas existe uma personalidade ali que é contrária àquela realidade. Essa personalidade, então, vai entrar em choque com essa outra personalidade. Essa pode te sabotar. Então, qual que é a outra dica para vocês aqui? Identificarem as suas personalidades. Porque muitas das pessoas, as que já estão envolvidas com a meta, com o compromisso, com o comportamento, com o que não quer arrastar para o ano seguinte, está olhando apenas para o óbvio. E é onde as pessoas não fazem as perguntas corretas. Você tem que aprender a se questionar, você tem que aprender a fazer as perguntas corretas, tá? Que é o que numa sessão de terapia é o que nós fazemos. Nós vamos questionando e buscando identificar na contramão. Porque o óbvio já é óbvio, você não precisa ficar fixado somente nele. Porque se você faz isso, você está perdendo tempo ou procurando solução aonde não perdeu, aonde não está a causa, onde está o problema. Tá? Você tem que se questionar fazendo a pergunta ao inverso. Se você quer mudar de emprego, qual que é a sua pergunta que tem que fazer? Não é, ai meu Deus, por que eu não consigo mudar de emprego? O que eu tenho que fazer para mudar de emprego? Não, você tem que se perguntar qual parte minha, qual personalidade minha, qual o motivo dela insiste em continuar nesse emprego. Por que eu tenho que continuar nessa situação? Por que eu tenho que continuar nesse relacionamento? Por que eu tenho que continuar nessa casa? Por que eu tenho que continuar com esse carro? Por que eu preciso continuar com essa doença? Porque eu faço questão que as coisas aconteçam desse jeito. Quando você começa a fazer essas perguntas na contramão, não se apegue às primeiras respostas, pois a primeira vai vir com aquela resposta superficial, rasa. Tá? Você vai ter que descer no detalhe. Muitas das vezes vai vir o óbvio te respondendo. Você tem que perguntar para aquela parte inconsciente. E aí que está a dificuldade. Se ela está inconsciente, você está escondendo uma verdade de você mesmo. Então, por isso que é difícil de achar. Essa parte está reprimida. Até porque se ela não tivesse reprimida, adivinha, não teria problema, não teria dilema. Se não tivesse dilema, não seria um problema. Você estaria em harmonia com as suas personalidades, todas rumo a um objetivo. Trago um exemplo aqui sempre nos meus encontros de um ônibus. Imagina um ônibus, um volante com 80 motoristas lá dentro, cada um querendo ir para um lugar diferente. É uma desarmonia.
Quem olha de fora vai ver esse ônibus sobe no passeio, dá ré, bate no poste, vai com a porta aberta, esbarra em outro veículo. Vai ser uma confusão. E isso acontece com o seu veículo do seu corpo. Adoece, bate, quebra a cabeça, vai para lá, faz errado, entra em relacionamento, só atrai tranqueira, problema financeiro, problema de saúde. Isso é o seu ônibus andando. Entendeu? Aí uma personalidade, vou prosperar esse ano. Aí a outra tem o seu motivo para não prosperar. Talvez para não ajudar um parente que está magoado, quer vingar dele, ou com medo de ser exigido, ou por medo de não dar conta, ou por medo de tentar crescer e não dar conta, e ser fracassado, e voltar naqueles traumas lá atrás, de ser criticado. Então existe sempre um motivo inconsciente que te previne de qualquer situação que se ameaça. E se você não conseguiu caminhar com as suas metas e objetivos, é porque a sua meta é uma ameaça para você. E se você não tiver consciente disso, você vai se prender nas distrações e nas ocupações. Por isso que as escolhas conscientes evitam as realidades inconscientes. Então por isso que eu quis trazer esse encontro para vocês, para reforçar, para que você volte a se envolver, para quem já se perdeu na sua meta, no seu objetivo, para quem não se perdeu, para que você continue, tá? Envolvido, atento, analisando, se observando, não se cobrando. Tá? Se você não deu certo, é porque não deu certo ainda. Continue olhando, dá uma olhada, tem muito material salvo aqui no meu perfil para você entender esses bastidores internos. Então hoje foi mais um encontro aí de reforço mesmo, porque distrações, como eu disse no início do nosso encontro de hoje, distrações é o que não falta, e nem precisaria dessas distrações externas, porque internamente já tem motivos suficientes para poder te prender e te paralisar. Então quanto mais você estiver comprometido com as suas metas, seus objetivos, quanto mais consciente você estiver, mais você vai conseguir dialogar com você mesmo, porque são personalidades suas que estão aí dentro, que estão te sabotando, tá? Não se perca tempo com essas desculpas inconscientes. A Célia está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar sim, viu, Célia? A live vai ficar salva aqui no meu perfil. Depois eu compartilho nos meus grupos e deixo salvo também nas minhas outras mídias. Então ela vai ficar salva aqui e vai ficar salva lá na Biblioteca Consciente. Biblioteca Consciente é a minha página onde todo mês eu coloco lá resumo de livro, tá? Onde você vai ter resumo de livros pontuais com vídeo animado, com PDF acompanhando, e cada aula do meu Despertar Consciente está toda salva lá de uma forma linear, onde vocês conseguem assistir a todos os meus encontros de uma forma organizada, e cada encontro desse tem um resumão, tá? Também entendendo a dificuldade de quem está aí na rotina do dia a dia e não tem tempo para poder assistir uma live dessa inteira, tem também aula em resumo com vídeo animado e um PDF de cada aula. Então cada conteúdo trago aqui no Despertar Consciente é um conteúdo pensado, um assunto pensado e desenvolvido aqui para vocês, e cada conteúdo desse salvo de forma organizada, com material em PDF e com vídeo resumido, aonde você dedicando ali 40 minutos por semana, você consegue ver o resumão de todas as minhas aulas com vídeos animados também. E claro que quem tem disponibilidade de assistir a aula completa, né, eu sempre sugiro, pois sempre pode surgir algum insight. Então tá salvo lá o link para acessar a Biblioteca Consciente, tá lá na bio do meu Instagram, valor bem acessível, R$ 25,55 por mês, você tem acesso a todo o material já disponível, beleza? Reforçando o convite, segunda-feira, aula ao vivo e gratuita no Google Meet. Se você está assistindo a gravação e não está no grupo, só deixar nos comentários, quer entrar no grupo VIP, que eu entro no seu direct e mando o link do grupo para você fazer parte. Se você está vendo a gravação depois, acompanhe minhas postagens para ver quando será o próximo encontro. E o Despertar Consciente, toda segunda e sexta-feira, 8 horas da manhã, ao vivo com vocês. Exceto a próxima segunda-feira pela manhã, que eu não vou conseguir participar, mas nas outras estou de volta. E o curso de HQI também já está marcado, minha próxima turma do curso de HQI. Dia 21 de julho, dou início à minha próxima turma do curso de HQI. Recado dado. Beijo para vocês, gratidão pelo carinho, pela participação de todos vocês. Prazer estar sempre batendo esse papo com vocês. Um excelente final de semana. Se fez sentido, se vocês gostaram, deixa o coraçãozinho, deixa aqui o seu comentário. Isso ajuda a divulgação do meu trabalho, para o algoritmo entender a relevância dessa mensagem. Compartilha com aquele seu amigo conhecido, que essa mensagem também possa fazer
uma diferença para essa pessoa também. Beleza, pessoal? Beijo, gratidão, excelente final de semana. Gratidão a todos que prestigiaram aqui ao vivo e a todos que também assistiram aqui na gravação. Gratidão.